Antigo Testamento, Gênesis capítulo 19. Sodoma, cidade de pecado. Estava anoitecendo, quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, estou aqui para servi-los. Por favor, aceite o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem. Eles disseram: Não, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento, e os visitantes jantaram. Mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto moço como velhos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e perguntaram: Onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Ló saiu para falar com os homens. Ele fechou bem a porta e disse: Por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Preste atenção. Tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui fora para vocês. Faço com elas o que quiserem, porém não façam nada com esses homens, pois são os meus hóspedes, e eu tenho o dever de protegê-los. Mas eles responderam: Saia da nossa frente. E diziam uns aos outros: Esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós. Depois, virando-se para Ló, disseram: Pois agora vamos fazer com você pior ainda do que íamos fazer com esses seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-la. Mas os visitantes pegaram Ló e o puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos que estavam do lado de fora, ficassem cegos e assim não conseguiram encontrar a porta. Ló sai de Sodoma. Então os visitantes disseram a Ló: Tem mais gente sua aqui? Pega os seus filhos, as suas filhas, seus genros e outros parentes que você tiver na cidade e tire todos daqui, pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. Ele disse: Arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Arrume-se depressa, pega sua mulher e suas 2 filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E, como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher e suas filhas, e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló: Agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para as montanhas, senão você vai morrer. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui, e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Está vendo aquela cidadezinha ali? Fica perto. Deixe que eu fuja para lá, a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse: Está bem, concordo. Eu não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena, e por isso ela recebeu o nome de Zoar. A destruição de Sodoma e de Gomorra. Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas 2 cidades e também todo o vale e os seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abrão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus, o Senhor. Abrão olhou na direção de Sodoma e de Gomorra
e de todo o vale, e viu da terra subia fumaça, como se fosse fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale. Mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. A origem dos Moabitas e dos Amonitas. Ló teve medo de ficar morando em Zoar e, por isso, foi para as montanhas junto com as duas filhas. Ali os três viviam numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse à mais nova: O nosso pai está ficando velho e não há nenhum outro homem nesta região. Assim não podemos casar e ter filhos, como é de costume em toda parte. Venha cá, vamos dar vinho a papai até que fique bêbado. Então nós nos deitaremos com ele e assim teremos filhos com ele. Naquela mesma noite, elas deram vinho ao pai e a filha mais velha teve relações com ele, mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã: Eu dormi ontem à noite com papai. Vamos embebedá-lo de novo e hoje à noite, e você vai dormir com ele. Assim nós duas teremos filhos com ele e conservaremos a sua descendência. Nessa noite tornaram a dar vinho ao pai e a filha mais nova teve relações com ele. De novo, ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho, a quem deu o nome de Moabe. Ele foi o pai dos Moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e pôs nele o nome de Ben-Ammi. Ele foi o pai dos Amonitas de hoje.